E alô, escuto, Alberto, alô, escuto. Olá, Tiago, boa Alô, noite. Alô, Alberto. Não me digas que vamos para a segunda semana consecutiva com condições quase irrepreensíveis do ponto de vista técnico. Um milagre, É, até é, nós estamos é um espantados. milagre. Pode ser que até ao fim da emissão sejamos surpreendidos, mas até ver Sim, está sim. tudo mesmo muito bom. Estávamos a gabar-nos disso antes de começar a gravar, pode ser que agora tudo corra mal. Mas para já, esta é a edição número 88 da Lenga Lenga do Costume 88, e é a emissão de 18 de março de 2024. Portanto, como sempre, estamos a ir para o ar à segunda-feira às 21 horas no canal de YouTube da Lenga Lenga do Costume. Portanto, subscrevam o canal de YouTube, que entretanto está a avançar forte em termos de número de subscrições, porque assim também são sempre avisados logo que haja um programa novo. Como Mesmo sempre, assim, Tiago, deixa-me meter aqui sim, uma bucha, é assim que se diz, não é? uma É, buchazinha, vamos lá. meter uma bucha. Pá, o último vídeo teve para aí 20 mil visualizações. Muitas dessas pessoas não subscreveram. Podiam subscrever, não custa Certo. nada. E ativar aquele sininho e notificações, aquelas coisas todas. Pelo menos subscrever já não era Tudo mal. o que puder, E nada já, custa, já. custa um cêntimo, nada, é tudo borla. É tudo borla, só Nada, tem nada. É um vantagens. especial que Portanto, nós fazemos. Os outros é. canais, a subscrição é bastante onerosa e tal. Aqui não, Opa! é totalmente gratuita. Isso acho que é o mínimo que podiam É, fazer. não, Uma vez não que custa estão a nada. visualizar, não custa nada carregar no botãozinho da subscrição. É uma boa bucha, porque de facto era interessante conseguirmos rapidamente fazer subir aqui o número de subscritores, e devem também enviar os vossos comentários, porque nós depois trazemos a cada programa, pelo menos todas as semanas, um comentário de um espectador. A Lenga-Lenga do Costume, como provavelmente já sabem, tem o apoio da Prozis. O que é que acontece quando fizerem? Para já atribuímos o prémio, o Já, sim, senhor. giveaway, já atribuímos, portanto já houve um feliz contemplado com o nosso giveaway de 200 euros do mês de fevereiro. Portanto, estejam atentos, porque haverá certamente novos e valiosos prémios da Prozis na Lenga-Lenga do Costume. Entretanto, devem sempre, quando fizerem as vossas compras na Prozis, usar no vosso checkout o código Lenga-Lenga para terem 10% de desconto. Lenga-Lenga, Lenga, Lenga. Os melhores 10% de desconto na Prozis É que verdade. vão encontrar na internet. A Lenga-Lenga do Costume tem também o apoio do Azeite Talismã, como sempre, e agora, desde há pouco tempo, da Galeria de Arte Strondo, que devem tentar ir visitar, porque o site está a ser lançado. Eu acho que já foi lançada uma versão beta, e lá podem encontrar toda uma grande variedade de artistas, incluindo um artista chamado Helder Cabral, que é o artista responsável pelo. O Helder, enfim, tudo o que de bom vocês veem da Lenga-Lenga do Costume é em grande parte culpa do Helder. O que vem de mau é culpa das condições técnicas. Não é nossa, é das condições técnicas. É quer dizer, é um bocadinho nossa, no É um sentido bocadinho em nossa. que nós é que somos os possuidores das más condições técnicas. Portanto, Galeria Strondo. Prozis, Azeite Talismã, que deve estar a voltar em grande força ao Uhum. mercado, estejam atentos, e Galeria Strondo. Bom, a semana passada tivemos uma emissão especial sobre as eleições, Alberto, e esta semana vamos, em boa medida, ter uma edição também algo especial, porque é uma emissão de rescaldo das eleições. Nós vamos na segunda parte falar genericamente assim de uma série de assuntos, mas decidimos arrancar com um dos assuntos mais falados no rescaldo das eleições, e que decidimos isolar para dar arranque à emissão, e esse assunto gira em torno de Rui Tavares, o líder do LIVRE, que avançou com uma teoria sobre como se deve arrumar o panorama político após este resultado eleitoral. Alberto, queres começar tu a tentarmos perceber o raciocínio de Rui Tavares? Eu tenho algum receio que não Não, cheguemos não, lá, não é fácil, até não é porque fácil o chegarmos programa só lá. tem normalmente uma hora, e pode não ser fácil, mas vamos É. tentar. Portanto, o Rui Tavares eh, tem uma ideia sobre como é que isto se devia organizar daqui para a frente, não é? E nós devíamos obedecer ao Rui Tavares, segundo o Rui Tavares, pelo menos. E é, e Se é- fôssemos indivíduos como deve ser, é uma se falta de fôssemos respeito que indivíduos não, como deve que, ser. que, que- que não o façamos. Seguir as instruções do Rui Tavares em dividir o espectro político nacional com representação parlamentar em extrema-direita, que é o Chega, a direita, que é a AD e a IL, e esquerda, que é toda aquela gente. Portanto, o PS, Bloco de Esquerda, PCP, o LIVRE, o PAN, acho que não há mais ninguém.
Já são bastantes. Ou seja, Já. não, reparem que não há extrema-esquerda, há uma esquerda. Há uma Esquerda. esquerda, há uma direita, um centro-direita e há uma extrema-direita. Portanto, o Rui Tavares dividiu Uhum, isto em três uhum. blocos. E Três dividiu, blocos. dividiu porquê? Porque assim permite que a extrema-direita, separada da direita, ou do centro-direita, cada uma delas, portanto, separadas, tem menos votos do que aquilo que eles chamam a esquerda. Que nunca é extrema, é sempre uma Não. esquerda moderadíssima, não é? Tem bloquistas, comunistas, o próprio Rui Tavares, mas é uma esquerda, o PS atual, não é? Mas é uma esquerda moderada. E essa esquerda moderada, no seu total, tem mais votos que ou a direita ou a Uhum. extrema-direita. E é verdade, é verdade. A única coisa aqui à qual podemos levantar objeções é o facto de ser uma divisão feita na cabeça do Dr. Tavares, quer dizer, não há nenhum motivo para que esta divisão traduza a realidade. Sim. A única forma da realidade dar razão ao Dr. Tavares é a AD e a IL se recusarem a ter qualquer, até dizer bom dia ao Chega e preferirem que a esquerda governe. Só nessa situação é que o Rui Tavares até pode levar a sua avante. Ninguém deixa-me só Sim. dizer, Tiago, Força, força. A Mariana Mortágua, que não é assim, normalmente uma referência da lucidez, reconheceu que a esquerda perdeu as eleições. O Pedro Nuno Santos, logo na noite das eleições, reconheceu que a esquerda perdeu as eleições, no caso o PS. O Rui Tavares acha que não, acha que a esquerda ganhou as eleições. E, portanto, o Presidente da República devia dar posse a um governo liderado por alguém de esquerda. Eu presumo que ele até admita que seja alguém do PS, mas o ideal era que fosse o próprio Rui Tavares a liderar um governo, porque assim é que o país ficava bem entregue. Era o ideal, sim, o ideal para todos nós. Todos nós. Portanto, Rui Tavares, que provavelmente sabe a tabuada melhor do que Mariana Mortágua, fez aqui umas contas e percebeu que, arrumando as coisas nestes três blocos, que este é um tipo de arranjo que permitiria à esquerda, lá está, à moderadíssima, também à moderadíssima esquerda, do LIVRE, do PCP e do Bloco, governar, um, já não só sem ganhar as eleições, como também sem ter maioria parlamentar, Exatamente. digamos, um upgrade da geringonça de 2015. Uma geringonça ainda mais mal parida, não é? Porque obriga a que esteja, não obriga sequer, aliás, a que haja maioria parlamentar de esquerda. Um, é de facto interessante. Eu também não sei, na verdade, se Rui Tavares, se faz sentido este princípio de que Rui Tavares parte de que efetivamente o PSD e a IEL não queiram, como tu dizias, sequer dizer bom dia ou chega, porque na volta essa direita dita fofinha, não é? A direita que a esquerda tolera com algum desdém, mas acaba por tolerar, mas também não quer ver a governar, se de facto não Finge trouxer que essa tolera, solução. Tiago, desculpa, finge que tolera. Claro que antes do Chega, Não, depois, o PSD e o CDS, aí ela não existia, mas antes do Chega eram os fascistas de serviço também. Toda a gente, o Passos era fascista, o Cavaco era fascista, o Sá Carneiro era fascista, todos eram fascistas, não é? Agora apareceu o sim. Chega e eles fingem que toleram essa direita que acham moderada. Claro que não toleram da mesma. Desculpa, interrompi-te, desculpa. Não, não faz mal, não faz mal. O que isto deixa bastante. É surpreendente de facto, porque será que o PS, bem, nós se calhar falaremos mais disto depois na segunda parte, mas é um bocadinho desconcertante ter sido o Rui Tavares a lembrar-se disto e aparentemente esta ideia genial do Rui Tavares para já não ter criado, aparentemente não ter criado escola, porque de facto as reações aos Sim. resultados das eleições do PS e do Bloco foram bastante perentórias no sentido de não parecer que fossem inventar uma qualquer solução para descobrir aqui forma de justificar que a esquerda governasse o país não ganhando eleições nem sequer tendo maioria no Parlamento. Mas não sei se isto Não, é engraçado ver que quem seguiu, quem pareceu levar tiro de o Rui partida Tavares a para isto. sério foram os mídia, mais. Não foram os outros partidos de esquerda. Embora tenham respondido lá positivamente, afirmativamente à tal proposta do Bloco para haver uma reunião das forças de Uma esquerda, reunião. as forças democráticas, como a Mariana Mortágua chama, Sim, sim, mas a sim, sim, verdade é sim. que o Pedro Nuno Santos, na noite eleitoral, disse o que disse, e a Mariana Mortágua já falou, já reconheceu que o óbvio, não é, que a esquerda perdeu as eleições, já bastantes dias depois do Rui Tavares e com a teoria dos blocos. Ou seja, ninguém dentro da esquerda, dos partidos,
levou a sério o Dr. Tavares. Os mídia, por algum motivo, pareceram levar a sério Se, uma coisa tão se calhar estapafúrdia quanto esta, não é? se calhar o que está a fazer falta a Rui Tavares é da parte dos mídia tradicionais, mas mais até dos, se calhar, dos não tão tradicionais, o tipo de tratamento que Mariana Mortágua mereceu durante a campanha, porque Rui Tavares ainda não passou por essa. Não, é verdade. Rui Tavares ainda goza de um estatuto junto da comunicação social que parece ter acabado, ou pelo menos durante a campanha eleitoral para estas eleições. Uhum. Certamente não se verificou em relação a Mariana Mortágua, que foi o escrutínio das opiniões e das contradições entre aquilo que Mariana Mortágua diz e faz, e isso ainda não bem, aconteceu com a questão da escola, dos filhos do Rui Tavares, mas com esta questão em particular, como dizes, a comunicação social parece de facto ainda dar muita voz e muita credibilidade Não, um, e mesmo, sim, às posições do e Rui mesmo na Tavares. questão da escola, quer dizer, eu acho que a maior parte dos meios de comunicação e da opinião publicada se solidarizou com a devassa da vida privada que Rui Tavares foi sujeito por se revelar que o filho, ok, Isso é verdade. andava numa escola privada, quando ele depois até usou o próprio, acho que é o miúdo, não é? Usou o próprio filho em tempos, em ligações Zoom como esta, Fez uma gracinha, sim, fez fez uma ali uma gracinha, brincadeira pareceu qualquer, um bocadinho sim, forçada, sim, sim, sim. A mim sim, pareceu um bocadinho forçada, porque aquela versão daquele senhor, daquela versão daquele, já com alguns anos, daquele senhor cujas no tempo da crianças entram, Covid, não era? No tempo da Covid. entram pela sala dentro e depois entra uma senhora que estava a tomar conta das crianças e as deixou fugir. Sim. Pois, e tens razão, até porque, se bem me lembro, a notícia em relação aos filhos do Rui Tavares nem foi, posso estar enganado, mas acho que não foi disputada pela comunicação social, lá está, pela comunicação social tradicional. Eu acho que isso surgiu alguns no âmbito das redes sociais e depois Parece que poderá sim, ter sido comentada por alguns meios de comunicação social, parece mas que sim. provavelmente mais nesse sentido. E, não, O e que, eu- desculpa, o eu que eu não tiro acho que seja disto, qualquer devassa da vida além de privada outras coisas, revelar-se que uma pessoa que é, epá, ideologicamente contra o ensino privado e a favor de um caráter quase absoluto do ensino público, tenha um filho numa escola privada. Eu acho que essa contradição, essa hipocrisia, revelar essa não, pois, hipocrisia em público não é um ato propriamente de devassa da vida privada. Ninguém está ali não, pois, ter nenhum sim, crime. não. Acho que é elementar, acho que faz parte da luta política, Eh, sim. sim, sim, porque E do obviamente jornalismo, se fosse o torna caso. óbvio, torna óbvio que aquilo que as pessoas defendem em público não é aquilo em que realmente acreditam e, portanto, isso acaba por ser Acho que se relevante em termos apanharem de. a Inês Sousa Real ali a comer um leitão na bairrada, acho que isso é revelável, não é? Em matéria jornalística Sim, não é muito interessante, a mas cortar uma orelha, a ali cortar uma uma orelha salada de numa orelheira, pequena. não sei o quê, ali tem. Sim, 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 ou a espetar umas bandarilhas no lombo de um. Pronto, isso, ou frequentar uma tourada e tal. Sim, acho que faz Sim, sim, parte, eles tinham. porque é contrário ao discurso público dessas pessoas. Ou Nessa, então, nessa sim, medida, sim, exatamente, a fazer uma tourada que não seja na cama, não é? Porque tiveram aqueles cartazes muito sim, giros, exatamente. Muito giro. uma coboiada qualquer no banco de trás do carro, ou assim, e já era apanhado em contradição. Ahm, em relação ao Rui Tavares, o que eu acho espetacular realmente nesta malta de extrema esquerda é esta dificuldade, esta impossibilidade que esta gente tem de tolerar aquilo que é a componente, eu diria, mais elementar de um regime democrático, não é? Que é esta alternância de poder, que Uhum. quer dizer, que é a lógica dos sistemas democráticos, é que, já não sei quem é que dizia, mas talvez a Thatcher, que as eleições existem de 4 em 4 anos, ou seja, de quanto em quanto tempo for, não é para escolher os melhores, não é para eleger os melhores, é mesmo para tirar os piores que acabamos, que elegemos e depois constatamos serem os piores. Claro. É esta dificuldade de negar aquilo que é o mais fundamental, mais fundamentalmente definidor de um regime democrático, que é a alternância dos partidos A no poder, esquerda não em é? Portugal nunca aceitou isso. E podemos Eles recuar adoram a 40, democracia, só não gostam sim, só não apreciam que ela nada seja que. levada à prática, sim.
Claro. sim, que o país seja governado por partidos que O não tipo de sejam do campanha, o espectro tipo de do campanhas sul. que o PS do Mário Soares fez com Sá Carneiro, com a AD no tempo de Sá Carneiro, Sim, o Carneiro caloteiro, o facto de se usar subrepticiamente a relação de Sá Carneiro com o senhor de Cassis por não ser sim, casado, o Soares usou isso numa entrevista, muitos anos depois confessou ter-se arrependido, mas a verdade é que na altura usou. sim, Uma entrevista, um depoimento qualquer, não sei. A verdade é que fizeram todo o tipo de campanha absolutamente miserável, miserável sim, para a sim. direita, desde que isso pudesse dar a esperança de que a O direita não Santana fosse Lopes poder. também, o Santana Não, Lopes. o Santana também O expunha mais, também Portas, se o expunha um Louçã bocadinho com o mais. Portas. Sim, também, também. O Louçã com o Sim. Portas, por exemplo, eu sou insuspeito, não tenho qualquer simpatia pelo Paulo Portas, muito longe disso, mas, não tenho mesmo nenhuma. Mas o que o Louçã fez com o Paulo Portas, por exemplo, foi absolutamente macabro. Imaginemos que seria alguém do Chega, num contexto daqueles de debate político, a dizer Sim, uma coisa sim, daquelas. sim, Destruíam aí a pessoa e com razão, porque aquilo, o Louçã não sim. foi, não há o ato de ele ter dito, foi ser poupado às consequências daquilo que disse. Não é o Pois, ter lá dito, está. também não foi a coisa mais medonha do mundo, atenção, não matou ninguém. Mas disse uma coisa que foi, pá, reles, não é? Foi Sim, reles pois, e não foi tratado, não teve tratamento devido, não é? Isso é mais uma vez, né, muito mais ainda do que hoje em dia, essa proteção da comunicação social a esse espectro do panorama político nacional, não é? É claro. algo que sempre se revelou e que se continua a revelar, se calhar hoje um bocadinho menos, felizmente. Não, mas tu vês com o Rui Tavares, Tiago, é um bocadinho aquilo que o Louçã, Não, sim, ele é mais, tenta, tenta parecer mais moderado que o Louçã. O Louçã nunca tentou parecer moderado em coisa nenhuma, não é? O Rui Tavares tenta sim. fingir que é um meio comunista, um comunista verde, não é um comunista europeu, progressista, moderno, não sei o quê. Epá, é um Eu tenho comunista, visto pronto. forçado, eu tenho visto forçado a aborrecer-me fortemente com várias pessoas com quem tenho falado que não são de esquerda Pois, e imagino que me que sim. dizem, não, pá, o Rui Tavares é Ah, interessante sim, até, é sim, um tipo senhor. interessante. Eu, pá, não, não, é um comuna como os outros, é um Claro. comuna como os outros, pá, não faz nenhuma diferença, não tem nenhuma diferença. O Rui Tavares arranjou aqui esta coisa gira do livro, uma forma de não ter que partilhar palco porque podia perfeitamente estar no Bloco de Esquerda, ou Rui Tavares, ou mesmo neste PS, encaixava perfeitamente, mas não tem assim, tendo o seu Uhum. próprio partido, não tem de partilhar palco com mais ninguém e ganha um protagonismo que provavelmente não teria em nenhum desses outros sítios, porque de resto é totalmente indistinto Não, ele é pior até do que os outros no sentido que provoca essa sensação enganadora em muita gente. E não eu É, jantei com uma sim. pessoa amiga que eu respeito muito, pá, dos meus melhores amigos, até em casa dele, e é uma pessoa cultíssima, que me dera a mim ter um décimo da cultura dele e da sabedoria dele. E ele dizia, pá, Vais dizer nomes ou não? Agora o pessoal não, ficou curioso. Não, 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 claro que ele não. não é uma figura pública, mas por acaso é familiar de uma figura bastante pública. Agora, ele disse, entre o Tavares e o Raimundo, não é Paulo Raimundo, Paulo Raimundo. pá, preferia jantar com o Raimundo. Antes falava-se de qualquer, duas ou três porcarias ali, que o homem é capaz de falar com alguma sinceridade e com alguma vontade ali de umas trivialidades Sem, quaisquer. O Rui Tavares não há ali nada que não seja absolutamente, pá, dissimulado, não é? sim, pois, e sem justiça seja feita a Paulo Raimundo e acho que aos líderes do PCP em geral. Sim, o Sem Jerónimo aquela também. fanfarrura, aquela presunção pseudo-intelectual, não é? Que é tão característica deste tipo de personagem do Bloco de Esquerda e onde o Rui Tavares também E é encaixa, valorizada, encaixa por muito exemplo, bem. por vir da academia, da universidade. Pá, isso ao Sim, longo da história não faltam exemplos, mas não é preciso ir muito longe para falar de um regime que aqui em Portugal é bastante mal visto e com razão. De onde é que vinham os ministros todos, quase todos de Salazar? Vinham da academia, vinham da universidade. O historiador Paul sim. Johnson lembrava e lembrava no sentido Paul positivo, Paul Johnson, Johnson era um boa reacionário. referência. Mas era um reacionário e ele dizia que não havia governo no mundo com tantos académicos e catedráticos quanto o regime de Salazar, os governos de Salazar, não é? E Ok, era ok. verdade, aqueles ministros eram todos catedráticos, era tudo universitário. Eram bons. Façam os vossos juízos. O mundo académico é dos piores sítios onde ir buscar pessoas quase para qualquer coisa que seja. Aliás, Exatamente. basta ver de onde é que surgiram, desde a década de 60, estes movimentos todos que agora se, se, se tornaram tão prementes e presentes no mundo anglo-saxónico e no mundo ocidental em geral. Todas estas características do movimento
woke e destas novas, Claro. Onde é que isso vem? Vem da destas novas universidade. gerações de feministas e tal, Não exatamente, e só vem da tudo isso. universidade, Tiago, vem das melhores universidades, mais prestigiadas Das- do mundo, não sim, é? sim, Não, sim, não sim, são, não sim, vêm de sim, umas sim, sim, barracas. sim. Em É, Portugal, para é. cada Rui Ramos, existem 10, E, 15, epá, 35 historiadores absolutamente que defendem as coisas mais hediondas, não é? sim, Não têm sim, qualquer sim. seriedade no exercício da sua profissão. Portanto, Sim, são meros papagaios de ah, ideologias, das ah, ideologias que por norma são ensinadas ou são motivo de estudo na generalidade dos centros de estudos sociais, históricos e afins. Não vamos falar de Boaventura Sousa Santos aqui, acho eu hoje, mas a coisa está a avançar também bem. era E giro, hoje temos que falar saiu o sobre isso. relatório. Eu li o relatório todo. Também são para aí Eu 60 sei que tu páginas ou disseste 50. isso, pá, é o sacrifício que tu fazes, É muito fizeste chato esse o grande relatório. Pois imagino, quer Tem dizer, uma nem introdução que são imagino. 90% do relatório. Mas Eu leste estava, também a introdução ou percebeste só do que é que estavam a fui falar e percebendo passaste à porque é que frente estava, essa fui parte? lendo na Pois, diagonal, porque claro. aquilo era uma espécie de contexto de conceptualização metodológica, não sei o quê. O Metodologias, trabalho pois, parecia pois, pois. ter sido feito pelo Boaventura Sousa Santos, o próprio relatório. Só Ah, depois as conclusões é que dão a entender que se calhar não foi ele a tirá-las. isso foi, Porque a aquilo, primeira parte foi tudo no chat GPT, de certeza. Puseram talvez. tudo Parecia no coisa de chat GPT. sociólogos, parecia coisa de sociólogos, eram textos intragáveis. Sim, E depois não havia assim ali nada muito pícaro, muito explícito. Havia umas histórias de uns beijos úmidos, mas não se dizia de quem a quem e tal. Portanto, é o leitor nojo. distraído perde um bocado a concentração. Não É pá, sim, mas uma pessoa imagina o Boaventura Sousa Santos e beijos úmidos e perde um bocadinho de E entusiasmo olha que eu li logo. aquilo antes de jantar, olha que eu li antes de jantar, aquilo não foi fácil. Sim, aliás, quem estiver quem tiver em vista uma vasectomia, se calhar é um bom conselho. É ler o relatório sobre os beijos úmidos do Boaventura e sempre poupa uns trocos. Alegadamente o Ahm, Boaventura, pode ter sido outro académico de ilustre lá, alegadamente, sim, porque havia sim, por 14 amor de nomes Deus, por amor de envolvidos, Deus. entre Ixi, pessoas que 14, cometeram por amor de atos Deus. indevidos e outras que os encobriram, são 14 que estão no relatório, citados no relatório, mas nunca pelo Portanto, nos nome, intervalos, nunca pelo nome. nunca pelo nome. Portanto, esta malta nos intervalos de aprender que o comunismo é muito bom, anda alegadamente a abusar de alunas e de É, coisas, não é? é, Coisas do género. basicamente é Enfim, isso. Basicamente é para isso. Havia só um desenjoar. pormenor cómico lá que era alguns dos acusados para explicar, quando instados a explicar porque é que se devia porque é que se devia aquelas acusações, portanto, no entender deles infundadas, não é? Houve alguém que Claro, disse claro. lá, são movimentos feministas, que andam para aqui a tentar denegrir a escola. Eu Espera lá, então, achei mas delicioso que estes campeões do feminismo e da sim, então, mas igualdade são das inimigos mulheres e agora tal, do. agora já, não, as Só se aquilo feministas, tem várias nuances, daquelas várias fases, não é? Do feminismo, porque o pelos feminismo tem uma vistos, há série de. feministas que são enxovalhadas e calam, essas são as boas, e há feministas que não Sim, gostam muito de ser enxovalhadas e ser alvo de as que sevícias. permitem ser abusadas são É, ótimas são feministas. espetaculares. As que, as que pretendem mesmo defender os direitos, os seus direitos e das mulheres são péssimas. Está É. certo? Sim, Portanto, senhor. feminista boa é aquela que se põe no seu lugar, não é? E que sabe o seu Está lugar e que bonito isto, está bonito. Está bonito, sim, como é que é? Não senhor. levanta cabelo, não é? Não levanta cabelo assim, quietinha. Quietinha, Bom, feminismo, mas com calma. desviámos um bocadinho. Desviámos um Desviamos. bocadinho da questão das eleições, mas portanto, em relação ao Rui Tavares, eu acho que é isto, não é? O Rui Tavares andou a brincar com os Vou, blocos, não é? Andou a brincar com os blocos. anda a brincar aos blocos, a ver como é que arruma aos blocos o Rui Tavares. Mas por visto, a ganhar o protagonismo que ele certamente ambiciona. Eu por acaso vi isso não, muita gente notou isso. Eu por acaso o livro tinha um cartaz que dizia, eu queria lembrar-me da mensagem, não descobri na internet. Era um Acho que não cartaz que vi cartazes dizia do assim livro, não sei. avançamos ou vamos para a frente, ou o que é que é. Vi um, era ali, acho eu, no acesso à ponte 25 de Abril, no sítio por onde tu não passas com Salazar, grande Ponte frequência. Salazar, esse é outro. Isso, exatamente, exatamente. E é assim que avançamos, é assim que vamos para a frente, o que é que é. E não tem, e desta vez é tudo caucasianos. Eu achei isso engraçado. Aliás, eu acho que só o Chega é que elegeu Só, deputados negros ou pretos. do- Eu tenho alguns amigos negros pretos e eles preferem ser chamados, uma amiga em particular prefere que eu diga preto do que negro. Diz que negro não, Eu não tenho, sei, um não pri- sei, nunca sei como é que é eu tenho primos angolanos que são mistura da minha família com famílias sim, de lá de Angola, portanto são mulatos, e eles dizem certo. pretos, e a gente diz pretos com eles sem problema nenhum. Ninguém, ninguém Pretos, fica, mas nem passa pois é pela isso. cabeça de ninguém ficar Já, ofendido com sim, esse os tipo de meus, coisa. os A gente meus não brinca com são aquilo. pretos, pretos.
Não Não, se, estes pois também não não, os sei. meus Há primos aquela também não coisa especialmente, do. mas são, são Os mulatos, lá americanos têm está. aquela coisa de, pois, o negro, nigger, não é? Para soa negro, soa ao que os americanos, ou a N-word dos americanos, Sim, não os é? Não americanos sei, têm nunca mais sei isso. muito bem. Sinceramente, os meus familiares angolanos, que vieram de Angola, não têm Certo. problemas nenhum com coisa nenhuma, a gente fala à vontade de Pois qualquer também assunto, acho que não não. seja Mas isto disso, não só para dizer, interessa. então, que só o Chega é que elegeu deputados, não é? Elegeu um ou dois deputados que já. Vai ser muito giro, eu acho que esta legislatura vai ser gira, porque já esse deputado já, já prometeu ir para a Assembleia da República denunciar a extrema-esquerda racista, que não tem nenhum deputado negro na Assembleia, o que vai ser, pá, pode ser Tem a sua pertinência, não é? Não parece descabido, não é? muita, vai ser Sim, muito sim. engraçado. Quero ver E um isso. deles é Quero ver o Rui Tavares debater com esse. naturalidade, nacionalidade, não é nacionalidade agora, mas nasceu no Brasil, não é? Um deles é brasileiro. Sim, 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 sim. Deve ter Creio dupla que é esse nacionalidade deputado, agora. sim. Eu peço desculpa, Sim. não me lembro do nome, eu vi o nome referido em vários sítios, mas Eles agora têm não. um negro, têm dois negros, talvez o Gabriel Mitar Ribeiro, ainda seja um terceiro, não sei, ou é o segundo. É moçambicano, não é? O Gabriel Mitar Ribeiro. Sim, e também, Sim. pronto, tem uma tez Pois é verdade, é verdade. mais escurinha e tal, ou Não, devia ser irrelevante, não é? Mas devia ser é giro que seja o Chega a falar do assunto, sim. só ganha uma relevância gira precisamente porque são os nazis, não é? É como, olha, é como os nazis daquela ferramenta que desenha, não é? Que dá bonecos, que tu escreves, pedes exemplos de Sim, sim, soldados sim, sim, alemães de sim. 1943 e aparecem E saem uns tipos negros, uns africanos, sujeitos africanos sai com tipos uniformes realmente nazis, da não Google, não é? Google, é? foi É da Google, acho que é o exatamente, Google. Gemini, Já não sei, exatamente, foi tudo para trás. já não Bom, chego aí. acho que foi isso. Bom, em termos de Rui Tavares é isto. Nós na segunda parte vamos ainda falar do rescaldo das eleições, porque temos aqui vários assuntos sobre os Uhum. quais queríamos falar e, portanto, Alberto, vamos já passar, não é? Para o segundo Vamos já, assunto da vamos já, semana. vamos já. Vamos a isto então. E cá estamos de volta, Alberto, para completarmos o rescaldo das eleições da semana passada. E é um rescaldo que se completa com o apoio da Prozis. Vão ao site da Prozis, façam as vossas compras, porque alimentados pelos produtos da Prozis e equipados com os produtos da Prozis, é a forma certa de fazerem rescaldos de eleições. No checkout, ponham o código Lenga-Lenga e usufruem de 10% de desconto. Estejam também atentos que o azeite de talismã vai voltar ao mercado muito em breve e logo possível dê uma vista de olhos ao site da Galeria Strondo. São os nossos apoios para que a Lenga-Lenga do Costume seja possível, apoios que nós muito agradecemos. Relembro também só muito rapidamente que para subscreverem o canal de YouTube da Lenga-Lenga do Costume. Portanto, a Lenga-Lenga do Costume agora tem o seu próprio canal do YouTube que se chama apropriadamente a Lenga-Lenga do Costume. Vamos então, nós decidimos facilitar as coisas aos nossos espectadores. Vamos então completar, talvez, Alberto. Eu digo completar, não é bem completar o rescaldo das eleições, porque isto, para já, o voto dos imigrantes só fica fechado no dia 20 e ainda há Só algumas fica dúvidas. conhecido, pelo menos, acho eu que foi anunciado para dia Conhecido, 20, certo. sim, sim. Certo, certo. Foi conhecido no dia 20, portanto, depois da manhã. De qualquer forma, aparentemente toda a gente assumiu, à direita e à esquerda, toda a gente assumiu Uhum, que não vai alterar nada em relação ao resultado já conhecido, ou ao equilíbrio de forças resultante do, uhum. do resultado das eleições no território nacional. Um, eu ouvi falar vi uma sondagem, também só vi uma, quer dizer, não é uma amostra propriamente grande, mas que dava 3 deputados ao AD, eventualmente um ao Chega, não sei se será possível. Eu acredito que, vamos lá ver, eu acho que principalmente remetendo-nos para os últimos 8, 10 anos, é muito provável e compreensível que boa parte dos nossos imigrantes, principalmente aqueles que emigraram neste período, não tenham propriamente uma ideia muito positiva do desempenho governativo do Partido Socialista e dos partidos de extrema-esquerda que apoiaram em boa parte deste percurso o Partido Socialista, na medida em que foi essa governação desastrosa do Partido Socialista que levou grande parte dessas pessoas a optar pela imigração e, portanto, não me gostava acreditar e até acredito que até me pareceria fazer muito sentido
o PS e os partidos de extrema-esquerda serem devidamente castigados nestas Os eleições partidos de pelo círculo da extrema-esquerda, sem imigração. dúvida, desculpa, Tiago, nunca elegeram ninguém, não é? Pelo menos há muito, Pois, elegeram esse já é foi há muitos garantido em anos, esse é princípio. garantido. Sim, A sim, eleição sim. divide-se sempre entre o PSD e o PS. Neste caso, a AD, o PS e eventualmente o Chega, não é? Pode de facto eleger Sim, alguém. porque realmente, juntando as pessoas que emigraram por culpa do desastre da governação do Partido Socialista e dos seus companheiros de extrema-esquerda, juntando a isto o facto destas pessoas emigrarem para países onde é bastante óbvio, na maior parte dos casos, um, que uma solução governativa do campo socialista ou muito menos comunista, onde é óbvio que não funcionam essas soluções do governo, eu não percebo Claro. muito bem o que é que leva uma pessoa que esteja emigrada a votar, por exemplo, no PS, a não ser o facto de desejar muito mal ao país que deixou para trás e que era mesmo, epá, Sentimento e de que esteja vingança. tão zangada e se calhar já não, sim, e que se calhar já não tenha cá família nem nada, e que se calhar cá já votava mais à direita, ou não no Partido Socialista nem em partidos comunistas, e então quer vingar-se de quem o obrigou a emigrar, e esse quem é mais vasto do que os próprios partidos, vai também, Uhum. obviamente, para quem vota neles. Porque tirando esse caso, eu não vejo o que é que pode levar alguém que viva num país, sei lá, em qualquer país, na verdade, em qualquer país, se calhar um bocadinho menos em França, mas quem vive, sei lá, na Holanda, nos Estados Unidos, mesmo no Canadá, pelo menos até há tempos relativamente recentes, sei lá, Uhum. Uhum. eu nem falo na Dinamarca ou no norte da Europa, seja onde for, enfim, no Luxemburgo, de facto é estranho como é que mesmo um partido socialista elegeria alguém pelo círculo da imigração. Mas pronto, essa é uma das questões que ainda está em aberto. Depois, reações aos resultados. O PCP já anunciou que já anunciou uma moção de rejeição ao futuro governo, né? Ele não sabe Portanto, qual é. ainda antes de nem se sabe ainda nada sobre o novo governo. E o PCP já sabe que o que lhe vão meter no prato não vai querer, rejeita já. Podem Repara ser, uma coisa, sei lá, imagina que o doutor pode, Tavares, Tiago, desculpa, imagina que o doutor Tavares, sim, o Rui Tavares, a tese dele vingava, era eleito um governo de maioria com a tal esquerda, do bloco da esquerda contra o bloco do que o Marcelo centro-direita e da extrema-direita, definitivamente fritava, sim, o que o Marcelo Marcelo já fritava de passava para vez, lá, sim, exatamente, nomeava um governo assim, que incluía o PCP, certo? naturalmente. O PCP votava contra, porque já prometeu, votava contra, Sim, portanto, apresentava uma moção de já está, censura. a moção já está escrita, Não votava contra, apresentava uma moção de censura, ele peço já desculpa. tem a moção, ele já tem a moção, já está pronta, agora já não há nada para fazer. Sabes que no PCP aquilo é tudo um bocado rígido, é tudo um bocadinho, É. as Não, coisas estão, não, estão, não estão são muito bons planeadas de com rins, ali de antecedência. golpes de rins e tal, que não são muito bons nisso. Não, não são fortes de rins. Portanto, epá, o PCP, independentemente do que lhe meterem à frente, do que tiverem no prato, é para mandar para trás, não vão querer. O PS, eu na altura, logo no dia das eleições, eu acho que falámos sobre isto, e entretanto ouvi várias pessoas também partilharem da mesma opinião, não é propriamente uma opinião da qual seja difícil partilhar, porque pareceu-me bastante óbvio. Ficou ainda mais óbvio para mim à medida que fui vendo mais reações do PS e que fui pensando um bocadinho mais sobre isso, que eu acho que Pedro Nuno Santos ficou mesmo aliviado de não ter ganho as eleições. Foi por uma unha negra e ele correndo mesmo mal, mas ele ficou mesmo aliviado, o que faz algum sentido, porque menos do que uma bancarrota, este é o modelo certo para o PS se retirar do governo. Este é o tipo de circunstância certa para o PS se retirar do governo. É Não é verdade. tão, não é tão evidente que tenha deixado o país na bancarrota, mas o PS e Pedro Nuno Santos e as cúpulas do PS, mais do que ninguém, estão em condições de saber o estado absolutamente desastroso em que o país se encontra, basicamente em todas as áreas, principalmente nas áreas mais importantes da governação, como nós sabemos, não é? Na área da saúde, na área da educação, na área da justiça. O Tudo PS aquilo tem em que o perfeita governo, consciência. todas as áreas em que o governo pôde mexer e estragou. Tudo aquilo em que o governo tocou, Sim, estragou. sim, e
sim, e isso é muito óbvio para todos nós, mas também sabemos, e isso também aconteceu na altura do governo de Pedro Passos Coelho, o grau de gravidade destes problemas só pode ser efetivamente conhecido por um novo governo no momento em que toma posse e que tem efetivo Claro, conhecimento das contas dos ministérios, ou seja, há muita coisa que apesar de tudo, hoje não se sabe, ou provavelmente um governo quando toma posse não sabe, a não ser quando toma mesmo conta digamos, da máquina do Estado e aí tem acesso a toda a informação que até lá provavelmente só está restringida a um conjunto relativamente pequeno de pessoas, ou seja, o que nós sabemos já é um desastre completo, o que a realidade há de ser ainda um bom bocado pior do que isso. E ninguém melhor do que o PS tem conhecimento desse estado de coisas. E, portanto, eu acho que o alívio, o desportivismo de Pedro Nuno Santos na noite das eleições, eu acho que indicia mesmo isso. O Partido Socialista, para o Partido Socialista, esta é a mesma altura certa de sair, de mais uma vez permitir que um governo de direita, digamos assim, consiga fazer aqui algum trabalho de algum equilíbrio, algum equilíbrio real de contas e não este equilíbrio, esta vigarice de equilíbrio de contas, que, 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 que na verdade é um equilíbrio de contas, como eu poderia dizer que tenho as contas super equilibradas, porque chego ao fim do mês e poupo 1.000 euros, só que não paguei a mensalidade da casa, não paguei a mensalidade do carro, não paguei a claro, água e a luz, claro. não tenho nada no frigorífico, não como há 15 dias e portanto, mas chego ao fim do mês e poupei dinheiro. Claro. E é um bocadinho essa lógica, é um bocadinho essa lógica das contas certas do PS, portanto uma completa fantasia. Nada funciona, portanto, nada está financiado e portanto sobra dinheiro. E depois ainda há umas operações do fim do ano, muito giras com a segurança social e tal, entra dinheiro de um lado, sai do outro, e depois em janeiro o déficit volta a disparar 7 ou 8 mil milhões de euros, ou lá o que é. Mas pronto, onde é que eu ia? Perdi-me um bocadinho. É o momento certo. Eu acho que foi o momento certo para o PS se retirar. António Costa percebeu-se que estava felicíssimo de ter deixado de ter de responder pelo estado do país e Pedro Nuno Santos pareceu-me também muito, muito tranquilo em relação a isto. Portanto, agora são estes 4 anos para a malta do PSD e da AD penar forte e feio e ter aí as manifestações todas na rua. Ao fim dos 4 anos endireitaram mais ou menos isto e voltará o PS aí sim em condições Estás a presumir de que dura extinguir. 4 anos, Tiago. Estou a presumir que dura 4 anos, Hum, se calhar não dura, mas eu acho que não será por responsabilidade do PS. Eu cheiro-me, não sei. Eu acho que este governo é capaz é mesmo capaz de aguentar por isto, porque eu acho que o PS não tem nenhum interesse em que o governo caia neste momento. neste momento Eu acho que não. Neste momento não. é. De que forma é que possa ganhar grande coisa fazendo cair este governo? E, portanto, acho que é capaz que seja possível que Luís Montenegro consiga mesmo governar durante algum tempo com um governo de minoria. Não sei. O problema é como, Talvez é como é é que o essa. Luís Montenegro vai governar, e não estou a falar agora, nem estou a falar de alianças com o Chega ou da falta delas. Há uma outra questão aqui. É que já se está a ouvir em uns zunzuns, não é? Uns boatos, Uns. uns sinais de que o governo vai governar de forma generosa, ou seja, vai começar a dar coisas para ser Hum, popular. E isto vai, certo. vai, vai provar uma coisa que já está provada desde sempre, que é um governo ou é bom, em termos de ser um bom governo, ou é popular. As duas coisas ao mesmo tempo nem sempre são compatíveis, raramente são compatíveis. E no caso português, são mesmo incompatíveis de todo. Neste momento, Portugal não precisa de um governo que Sim. distribua benesses. Precisa de um governo que tenha algum bom senso, que saiba equilibrar as coisas. Não estou a dizer um governo como é que é dizer, como é que se chamava aquilo que, austero, um governo de austeridade. Não é Sim. necessariamente isso, mas também não pode ser um governo que esteja a fazer leilões, que entre neste leilão, que o PSD pareceu ter entrado durante a campanha, vocês Sim. não, É aumentam verdade. o salário mínimo para não sei o quê, nós aumentamos para ainda mais. Vocês não vão baixar as Sim. pensões, nós também ainda vamos subir mais as pensões. Se o PSD, se um governo da AD, mas o Sim. PSD de facto, quiser governar assim, isso não vai ser bom para o país. Pode ser bom eleitoralmente para a AD, pode ganhar ali um capital eleitoral que suscite nos adversários, o adversário óbvio é o PS, mas o Chega está numa posição ali
intermédia, porque também não o Uhum, uhum. querem, não é? Uh, Pode suscitar ali algumas hesitações sobre se valerá a pena derrubar já este governo, que até está a ser popular, de alguma maneira. Agora, isso é bom Pois para o percebo, país? Não é percebo. necessariamente bom. Pelo contrário. Pois, sim, é uma Desculpa, o visão. Montenegro, o Luís Montenegro precisava de ter um bocadinho daquilo que o Pedro Passos Coelho tinha, que era, não tinha medo de ser impopular. Pois, E repara que sim, 4 anos depois, de 2011, ele volta a ganhar as eleições. Mesmo com tudo aquilo que ele volta foi a ganhar obrigado as a eleições, fazer. isso, e por uma margem Sim, que eu não claro me que lembro sim. exatamente qual Não foi, mas teve, foi bem mais significativa não do teve nada a que, ver com isto, claro que não teve nada a ver com isto, e claro. pá, 90 deputados, se não estou em erro, posso estar Aí, enganado, mas também tenho não sei ideia de que tinha cor. uma margem, Sim, mas uma margem bem tinha uma maior que margem esta. bem maior. Bem maior, e ganhou Sim, sim, porque não tinha. E isso era, isso foi bom para o país. Ele deixou o país num estado muito melhor do que aquele sim. que o encontrou. Não sei se vai acontecer isto Pois, com a AD. o que pode não acontecer agora, pois é um bom ponto, e nesse sentido também, pois, lá está, é curioso, porque de facto eu diria que interessaria ao PS, hum, mais um PSD do tipo Passos Coelho, porque é mais fácil diabolizar e porque ao mesmo tempo que é mais fácil diabolizar, também tendencialmente deixaria o país em melhores condições para que daqui a 4 anos houvesse dinheiro para distribuir e então aí o Exato. PS pudesse voltar em grande, não só depois de ter diabolizado um governo do PSD, e isso podia dar frutos em termos eleitorais, como depois tendo a possibilidade de, beneficiando do trabalho desses 4 anos, poder vir distribuir algumas benesses. Mas enfim, não sei, O, vamos o- ver. a AD, para ser um bom governo, só para tornar mais claro aquilo que eu disse, para ser um governo bom para o país, tinha que ser um governo reformista. Ah, Nem sim, que pois, fizesse os acordos que fizesse, fizesse os pactos que fizesse, tivesse ali umas negociações meias secretas ou não, mas tinha que ser um governo reformista. pois, E pois. não me parece que, que esteja a ameaçar ser um governo reformista. Temo, receio isso. Pois eu não, a palavra reformista é forte demais para o exemplo que eu vou dar, mas no programa eleitoral do PSD havia, por exemplo, em termos de impostos, havia algumas medidas, enfim, lá está, não sendo reformistas, ainda assim eram medidas Uhum, sim, ahm, vamos ver. significativas em termos de, sim, de evolução por exemplo, de taxas de IRS e mesmo de IRC, Uhum, penso eu, um sim. bocadinho na senda do que Pedro Passos Coelho, ainda com António José Seguro na liderança do PS, também tinha mais ou menos, penso que na altura tacitamente, definido como sendo o caminho a seguir, nomeadamente em termos da redução de taxa de IRC. Não, e há outras Por virtudes isso, que eu acho que são execuíveis, quer dizer, por exemplo, na questão daquele pacote, daquele sinistro pacote de habitação, aquelas medidas para a habitação do Partido sim, Socialista, que previa a sim, expropriação de casas não utilizadas ou não utilizadas há sim, X tempo, que previa, no fundo, a destruição de boa parte da rede de alojamento local, sobretudo em meio urbano e tal. E o Dr. sim. Montenegro, o Luís Montenegro, falou em retroceder nessas matérias, não é? Pois, espero que sim, que é, mas sendo sim, mais pois elementar eu, bom senso, não é propriamente uma grande reforma. Na parte fiscal, não é, terá mais uma característica de reforma, acho que sim. Na parte é da só habitação, reverter é reverter, lunaticidades. exatamente, reverter esta loucura que tem, Pois, que esteve em curso, não é? pois. Olha, um outro aspecto de que queríamos falar, tínhamos mencionado ainda antes de começarmos e que é interessante é a questão por um lado, a relação entre a abstenção e o voto jovem nestas Uhum. eleições, não é? Isso é um aspecto importante e que introduz aqui também esta variável do voto jovem num contexto um bocadinho diferente daquilo que tradicionalmente era o voto jovem, ou seja, eh, havia tradicionalmente à esquerda, e especificamente no Bloco de Esquerda, uma vontade muito grande de até de reduzir a idade para Para os votar para os 16. 16 anos e tal. E sempre para os 16, e sempre também, isso mais genericamente a todos os partidos, um apelo muito grande contra a abstenção e tal. A abstenção baixou muito nestas eleições, baixou imenso mesmo. Acho que foram as eleições com menor taxa de abstenção desde há 20 anos ou mais. 30 anos, Tiago, 29 30 anos, anos, desde 95, acho. Sim. baixou para aí 12 pontos percentuais a abstenção. E curiosamente não me pareceu que à esquerda uh, Não. tivesse havido grande regozijo com isso. E não houve porquê? Porque este voto,
a esmagadora maioria deste voto que veio da abstenção, portanto, que veio de pessoas que normalmente se absteriam e vieram votar, e dentro dessa grande parte são jovens, foi um voto que beneficiou de forma esmagadora, diria eu, os partidos da direita, neste caso a coligação, a AD, a Iniciativa Liberal e o Chega. Se no que ao voto jovem diz respeito a essa tendência para um voto na Iniciativa Liberal, por exemplo, não surpreende tanto porque era uma coisa que já era expectável. Por outro lado, o voto jovem no Chega, que em termos absolutos, estávamos a comentar isso, Alberto, ainda antes de Uhum. conversarmos, atingiu quase o mesmo número de votos do que os que Do foram, que os ditos jovens que votaram na AD, sim. que votaram na AD. Um, Poderá ser, de alguma forma, se entretanto esses jovens não tiverem todos que emigrar por força do que foram estes anos de governos socialistas e comunistas, um, poderá deixar aqui enfim, uma ténue esperança que num futuro não muito longínquo, a manter-se esta tendência, possa ser possível, de forma mais significativa, alterar um bocadinho o panorama político nacional. Não sei se Eu acho opinião. que sim, eu não acho que seja necessariamente porque os jovens resolveram todos achar que mais à direita é que está a virtude. Eu acho que os jovens estão sobretudo a reagir a uma espécie de ortodoxia de esquerda que tem vingado no país. É a minha tese, não sei, acho que isto fez sentido, por exemplo, nos Estados Unidos dos anos finais, da segunda metade dos anos 70, que depois se repercutiu no período do Reagan dos anos 80. Ou seja, aquela Sim, gente e a gente nova estava cheia, estava farta da contracultura e dos movimentos pois é isso. do final dos Uhum. anos 60, Sim, início dos anos 70, e aqui acho que é uma escala muito, muito diferente e menor, não é? Mas acho que é demasiado ortodoxia de esquerda, tudo está voltado à esquerda, tudo é analisado segundo a esquerda. Agora, há poucos minutos ou há umas horas, ouvi uma notícia qualquer, não vale a pena falar da pessoa, sei lá, não interessa, é o poeta Nuno Júdice, que acabou de falecer ou que faleceu, e que alguém dizia a lembrar o Nuno Júdice, excelente poeta, uma ótima pessoa, ainda por cima com um fundo humanista muito grande. E nós percebemos nas entrelinhas, porque em Portugal percebe-se isso nas entrelinhas, que quando se fala de um fundo humanista, ou quando se fala de uma pessoa com grandes valores humanos, ou não sei o que estamos a falar de alguém de esquerda, e provavelmente, antigamente era mesmo do PCP, hoje andará ali, pode não ser necessariamente do PCP, mas anda ali perto. eles adoram a Ou seja, humanidade, não é? Eles adoram a adoram sempre a humanidade, humanidade. odeiam os seres É uma humanos, espécie de eles cifra, de adoram a código para humanidade. nós percebermos de quem Uhum. estamos a falar. Era um humanista. Sim, Ou seja, porque foi um grande antifascista, acho que não era o caso de Nuno Júdice, não sei especialmente. Estou a falar de Nuno Júdice, o poeta mesmo, sim. Era o presidente o era o poeta. diretor da revista Colóquio de Letras da Gulbenkian, salvo erro. Ou seja, em Portugal temos isto. Os valores bons são inequivocamente de esquerda. O que é bom, o que é aceitável, o que é tolerável é à Sim. esquerda. E é natural que os jovens crescem um bocado neste discurso, e até não estão particularmente atentos, mas estão, quer dizer, mesmo ouvindo, assim, apanhando as coisas só aqui ou ali, que estejam fartos disto, que Sim. isto aborrece. Eu- Não, pois isso é interessante porque é a primeira vez no nosso, sim, no nosso tempo de vida que ser de direita, genericamente falando, é contra a cultura, não é? Ou seja, claro, nós habituamos a falar disto desde os anos 60 do século XX como sendo a contracultura estar sempre ligada a movimentos esquerdistas e a movimentos comunistas e à forma como se cruzam com movimentos feministas e por aí fora. Entretanto, esses movimentos tomaram conta da cultura, não é? Tomaram conta de todos os aspectos da cultura e também da política, e de facto os jovens, que por uma questão, lá está esta malta que nega a biologia, deve ficar danada quando há aqui qualquer coisa principalmente nos jovens, nos adolescentes, nos jovens adultos, há um instinto, e principalmente isso, as sondagens são muito evidentes nisso nos Estados Unidos, nos rapazes jovens nos Estados Unidos, a partir do momento em que o professor de matemática lhe está a vender doutrinas woke e teorias LGBT e não sei o quê, é obviamente que, como qualquer jovem, pá, o professor de matemática é a última pessoa no mundo, é o tipo menos cool do mundo. Quer dizer, se lhes põem essas pessoas a vender estas sim, ideologias, é sim, evidente que eles claro, vão reagir a isso sim. no sentido absolutamente oposto. E o que é curioso é que, de facto, hoje em dia, esse lado completamente oposto é um lado mais
mais conservador, mais da direita, mais liberal, se calhar no sentido clássico e não no sentido Funciona por polos, progressista. Pois, repara que sim, o reaganismo nos Estados Unidos, em Portugal, também à nossa escala, tivemos o cavaquismo, ou pois, seja, sim, sim, foi a sim, sim. reação àquela esquerda toda pós 25 de Abril, pós Sim, PREC, mas em que, mesmo apesar da derrota de 25 de novembro de 75, a esquerda continuou dominante em termos de gestão dos mídias, culturais e culturais, não culturais, é? sim, sim, claro, Exatamente. claro que sim. Cavaquismo como reação. Depois também houve cavaquismo que gerou uma espécie de reação Uhum, contrária à esquerda. Então os jovens eram todos de esquerda ou próximos claro. disso, não é? Os E agora, blocos da vida que os nascem blocos aí da e tal, vida, o sim, PSR começou a notabilizar-se aí, o Dr. Louçã, que foi aí exatamente. que começamos a ouvir falar deles. E agora acho que se passou mais ou menos o contrário. É, não acho Sim, isso, portanto, intrinsecamente não acho isso positivo. Acho que faz parte das regras da dinâmica da da coisa. dinâmica da natureza da política, Epá, não é? mas vamos, Mas eu prefiro espero que que se tenha aproveite acontecido assim. É isso, já claro, agora, que claro. consigamos entrar aqui numa fase um bocadinho diferente e eu acho que associado a isso, sim, isso esse vai e vem, não é, dessas marés. Há aqui depois estes motivos, acho eu, muito próximos e muito objetivos, que têm a ver, de facto, com as consequências práticas Pois é isso, claro. ah, O destas cavaquismo deixou décadas. Portugal melhor do que o suarismo. Pois, Sim, exatamente, por exatamente. exemplo. Destas décadas de desastre de governos socialistas que realmente levam esta malta toda a emigrar e estes jovens a verem os amigos a emigrarem, os irmãos a emigrarem, os pais eventualmente também, mas nesse caso também iriam com os pais em princípio, mas pronto, tudo à volta deles, Sim. toda a gente a sair daqui para fora e a ir para outros sítios e a falar-lhes de como é que funcionam outros sítios e porque é que funcionam melhor. E eu acho que, enfim, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, esta malta também vai votar e idealmente faz escolhas um bocado diferentes. E pronto, e nós também tentamos, com as nossas Subscrevo opiniões, inteiramente ao lado de sim, dinâmica natural das coisas sim, e ao lado sim, também da avaliação das consequências. Eu acho que por sim, acaso, infelizmente, pesa mais o lado da dinâmica, mas o lado da avaliação das sim, consequências também é importante, porque o cavaquismo acabou sendo quase diabolizado com aqueles bloqueios da ponte, sim, 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 da sim. ponte 25 de Abril, barra Salazar, Salazar, barra sobre o exatamente. Tejo, aquela ponte. Uh, e, e não merecia, quer dizer, por muitos defeitos que o cavaquismo tivesse tido, e teve, Sim, quer dizer, é impossível, não há governos sem defeitos, é quase a definição de um governo, terem defeitos, mas o cavaquismo foi positivo para o país, aquele período todo coincidiu com uma prosperidade do país, sim. a que nem estávamos sequer, nem conhecíamos, nem estávamos habituados de todo, que também coincidiu com a entrada na CEE, na Comunidade Económica Europeia, Sim, mas aqueles 10 anos, quer dizer, mudaram o país radicalmente, sim, eu lembro-me de realmente. viajar, enfim, muito pontualmente, mas de viajar para países do centro da Europa em 86 e 7 por aí. Uhum. Epá, e o choque era uma coisa absolutamente brutal, era uma coisa ridícula. Uma pessoa ia à França ou à Suíça ou aqueles sítios normais, Sim, locais era de quase como imigração de passar da Alemanha portugueses. Democrática para a Alemanha Federal, não é? Sim, Não era, quase isso. ir de Sim, Portugal, uma pessoa de classe média, de uma família de classe média, ir daqui para a Suíça em bem, claro. 1986 ou 87 e chegar à Suíça, epá, era um choque, uma coisa absolutamente brutal, uma coisa que 10 anos depois ou Eu, 15 eu, anos depois, eu vi a primeira vez um uh, supermercado, um hipermercado em França, em Paris, em 83. Foi a sim, primeira vez que entrei num hipermercado, que em Portugal não existiam. Era um era um bocadinho. choque Era os desgraçados que vinham da brutal. Alemanha Democrática quando o muro caiu, que entravam na Sim, sim, Alemanha sim, sim, Federal, não é? Sim. sim. É, Era um é, bocadinho. é um choque que num espaço de tempo relativamente curto, claro que também comparar É, Portugal e a Suíça, faz parte, também são dois extremos um bocado exagerados, mas, claro. mas, mas 10 anos ou 15 anos depois, epá, era uma realidade completamente diferente e foram 10 anos em que as coisas mudaram muito Mudaram depressa muito. realmente em Portugal. E tu vês nos períodos, nestes últimos. Agora já são quase 30 anos de domínio socialista, mas os últimos 8 anos foram ininterruptos, não é? Este período do Dr. Costa. Sim, E o país não progrediu absolutamente nada. Pelo contrário, estagnou e regrediu. Perdemos poder de compra, perdemos uma série de. sim, Vamos perdendo cada vez mais. Isto não só não encurtamos a distância aos países, às sim, Alemanhas e às Holandas da exatamente, vida, sim, sim, sim. como voltamos a alargar o fosso. Não chega a ser o fosso que era em 1978, 80, ou coisa que o valha. Mas tínhamos Pois, condições, tínhamos pois, e país o para se pior dar melhor, melhor do que conquistamos, muito melhor do que conquistamos. não é precisamente isso.
E a juntar a isso o facto de entre 2015 e até à Covid, termos tido condições absolutamente únicas em termos de Claro. geoestratégicos, vai, em termos de custos de matérias-primas, em termos de taxas de juro, ou seja, saídos do governo de Passos Coelho em condições incomparavelmente melhores do que aquelas em que Sócrates deixou o país, como é óbvio. Tivemos Sim, mais de 4 longe. anos ou 5 anos em que tínhamos tido todas as condições para, para, para fazer qualquer coisa como E deve não ser, se mas não, aproveitou nada. rigorosamente, não Se só não se reparares, aproveitou, o que pior saiu do que dali isso, foi uma vitória da Eurovisão e outra no Campeonato de Futebol, do Europeu de Futebol. Ou seja, precisamente. foi espetáculo, foram variedades, quer dizer, não Precisamente saiu nada há lá disto. Partido Social, há lá PS, não é? Parece de propósito, porque de Sim, facto é o sim. tipo de. Não é só o facto de não se ter progredido, é o que se regrediu, não é? Sim, claro, É tudo claro. aquilo que se desmontou do que tinha sido minimamente montado, também não tinha sido propriamente uma coisa extraordinária, mas foi tudo o que se conseguiu regredir naquilo em que se conseguiu mexer para estragar. Alberto, o rescaldo é isto, não é? Mais ou menos isto. Quer dizer, nós vamos ter que fazer mais rescaldo nas próximas semanas, Sim, obviamente, porque mas até haver governo, até. A única coisa que sabemos é que o PCP já tem moção de censura, já tem moção de de censura, sim. rejeição. E que o Rui Pronto, Tavares isso está, vai ficar aborrecido de não integrar um governo qualquer de esquerda. sem dúvida, sem Também deve dúvida, estar um bocado chateado. bastante aborrecido. Mas, portanto, E vamos que ter que. Luís Montenegro, ao que parece, vai ser primeiro-ministro. Pronto. Em que condições Sim, depois discutiremos nas próximas semanas quais são, o que é que não vai sei acontecer com o se. Não sei se. Chega, o que é que não vai acontecer com o Chega. Não É isso, exatamente. E até que ponto é que André Ventura continua a pressionar e se faz sentido ou não pressionar também, como tem pressionado o AD. Eu Aqui acho, deixa-me só chegados. dizer uma coisa sobre Sim, isso, sim, acho que faz parte claro, do claro. rescaldo, é importante. E o Não, sem Chega foi dúvida. bastante importante nisto. Se o André Ventura faz bem em pressionar, eu acho que ele não precisa, não faz mal, acho que faz mal, acho que não deveria estar a fazer pressão, quase a pedir para integrar o Pois, governo. Agora, acho que faz pior o PSD se abdicar de uma vitória esmagadora que a direita, o seu todo, teve sobre a esquerda. Se o PSD desperdiça essa pois, oportunidade por achar que mais vale continuar a tratar o Chega como pois, se estivesse em lepra, a deixar o PS influenciar o poder, ou até o PS a poder voltar em breve ao poder, sim, eu acho que o PSD aí não só faz muito mal ao país, faz mal à direita, ou a boa parte da direita, e acho que quase que dá uma certidão de óbito ao próprio PSD, sinceramente. Acho que se o PSD vai a esses extremos, acho que se o PSD recusa ou chega em absoluto, de qualquer maneira, de qualquer forma, não há ali qualquer espécie de abertura. sim, É um desperdício muito grande de pois uma acho. vitória da direita, É, independentemente dos defeitos do Chega, que o PSD também tem, e o CDS, e a IL e tal, independentemente disso tudo. sim, pois é, como dizias há pouco, acho que vai depender um bocadinho do que é que este PSD, o que é que, sim, o que é que Luís Montenegro quer que Claro, seja este governo, não é? Se exatamente. tiver que ser um governo, se quiser que seja um governo reformista, e que queira fazer coisas, em princípio devia ter que estar interessado em falar com o Chega, não é? Para ter uma Até porque maioria tem que agregar e robusta no Parlamento. envolver o Chega nesse processo de reformas, não só Sim, por uma questão de maioria no Parlamento, como para responsabilizar também o Chega nesse processo. sim, claro, Porque claro, claro, claro. o Chega não vai ser o partido na oposição que vai criticar medidas altruístas e generosas e gastadoras de um governo Sim, AD, não é? Quer dizer, o claro, governo AD claro, vai dar claro. benesses às pensões, no salário mínimo, nisto, naquilo, naquilo outro. E o Chega vai ser o Chega que vai ser uma voz contrária a isso? Dificilmente, pelo Pois, menos não de forma óbvia, não, não é? O Chega não, tem que estar não, pois. envolvido nisto de alguma maneira, ou então Claro, ser comprometido com ser isso, sim, sim. comprometido, exatamente. Exato, sim. Alberto, por falar em benesses, a maior nesta altura do ano é o regresso do azeite de Do azeite talismã, talismã. ao mercado. Vai regressar em força, estejam atentos, a qualquer momento vai acontecer. O sol começou a espreitar, as Uhum. temperaturas estão a subir, é a altura de aparecer o azeite de talismã, que vai aparecer desde já na linha do costume, com o já famoso reclame do anúncio do azeite de talismã. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida,
sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos de volta depois do reclame do anúncio do azeite de talismã, que como sempre apoia a lenga-lenga do costume, como acontece com a Prozis. Não se esqueçam, façam as vossas compras na Prozis, fiquem com corpos de sonho como nós, usufruindo dos 10% de desconto que têm quando escrevem o código promocional lenga-lenga. Lenga, lenga-lenga, 10% de desconto na Prozis. E visitem também o site da Galeria Strondo, que ainda está em versão beta, se não estou em erro, mas em breve estará na sua versão alfa, não sei se é assim, não sei se tem alguma relação com, não sei porque é que se diz versão beta, mas enfim, não interessa. Eu não percebo muito de tecnologias, como já devem Eu ter também não, entendido eu há também bastante. não. Aqui chegados, tempo para lermos um comentário de uma espectadora, é a Maria Olívia Pena, 4523, e diz a Maria Olívia: eu sou velhinha de 66 anos e nunca votei no PS. E depois um emoji sorridente a chorar a rir, o que prova que a Maria Olívia não é de todo velhinha, porque os emojis, velhinho sou eu, que me recuso a usar emojis. E 66 anos, por amor de Deus, Alberto, estamos praticamente lá também. Muitos parabéns, Já Maria faltou Olívia. mais, já faltou mais. Já faltou muito mais. O que é engraçado também é que depois imensas outras pessoas, mais ou menos da mesma faixa etária, também responderam à Maria Olívia dizendo: eu também não, atenção que eu também não, tenho 71 e nunca, jamais, alguma vez. Isto a propósito de nós termos provavelmente mencionado, em princípio eu se calhar, não quero pôr-te as culpas, Alberto, que o público predileto do Partido Socialista poderia ser um público um bocadinho mais experiente, um público um bocadinho mais experiente, não vou dizer sequer idoso, que nos dias que correm os 66 são os novos 45, por amor de Deus. Portanto, o que significa que nos antigos, nas antigas idades, ambos temos mais de 66 já. Mas, portanto, Maria Olívia, muito obrigado. Mandem os vossos comentários, subscrevam o canal do YouTube da Lenga Lenga do Costume e depois enviem os vossos comentários. Obrigado e parabéns por nunca ter votado no PS, desculpa. Muitos parabéns. Parabéns à Maria Olívia e a todos os outros espectadores que depois comentaram. Sim, muitos parabéns a todos muito obrigado. Em meu nome, em nome também. de todos cá em casa e do país. Em nome do país. Do mundo e até do mundo. A propósito, vamos ter muito em breve uma emissão especial da Lenga Lenga do Costume, toda ela feita à base de comentários e respostas aos comentários dos nossos espectadores, mas mais em breve teremos, e se calhar uma edição especialíssima, feita com 50% dos autores da Lenga Lenga no estrangeiro, mas num estrangeiro mesmo assim à séria, não é tipo em Badajoz. Mas tudo isso para Badajoz também era giro. Semanas. Uma emissão especial em Badajoz. Sim, e era mais fácil. Já comi lá mais fácil. Badajoz, Elvas lá português, sim, Badajoz. Já comi lá bom marisco e bom presunto, sim. Porque o mar mesmo ali ao lado é natural que o marisco seja muito fresquinho. Não, mas era bom, não era bom. É bom, claro, então, por amor de Deus. Também de Lisboa, ou seja, de onde for a Badajoz, é que é 1h30. Nem dá tempo para o marisco perceber o que é que lhe aconteceu. Bom, o que é que tínhamos? Já sei. Portanto, na terceira parte queríamos trazer um tema um bocadinho diferente, obviamente. Falar em estrangeiro e em viagens. Exato. Já agora. Exatamente, excelente ligação. Como é que não me ocorreu? Talvez já seja um pouco tarde. Estamos a gravar isto, é neste momento meia-noite e 57 minutos, portanto, madrugada de segunda-feira.
Daí também já talvez talvez seja do cansaço, pá, um bocadinho do cansaço. Bom, mas ótima ligação, Alberto, porque vamos falar. Marco Borges, um grande abraço, uma pequena lembrança do Big Brother 1, que devia estar sempre a repetir em loop na televisão. Eu não É a sabia, minha eu opinião. conhecia isso, mas não sabia de onde era, não conhecia a origem de... Pode ser que seja do cansaço, pá. Grande Marco Borges. Um grande abraço. Portanto, viagens, exatamente. É uma coisa gira, porque temos falado muito de política nacional nas últimas semanas, obviamente, mas há aqui uma coisa, uma notícia, uma série de notícias que temos vindo a seguir nos últimos dias e descobrimos há pouco, Alberto, que ambos vinhamos seguindo com interesse estas notícias e que cruzam aqui. A notícia diz, no fundo, respeito a algo de que temos falado muito noutros contextos, e que tem a ver com, lá está, o avanço da agenda woke, neste caso, o avanço daqueles princípios que as empresas têm sido, em boa medida, forçados a adotar, aqueles parâmetros ESG e diversity, equity, inclusion e tal. E nos Estados Unidos, neste momento, há uma polémica forte com a Boeing, a empresa fabricante de aviões, porque isto é só as notícias, os headlines, que eu vou referir, são tudo notícias de março. A dia 6 de março, a Boeing recusou divulgar os registros relativos a um voo da Alaska Airlines, que perdeu um pedaço do avião no meio do voo e só por milagre esse pedaço de avião que voou não provocou dezenas ou centenas de mortes. Depois, no dia 7, um voo da United, um voo obviamente também num Boeing, o modelo aqui em causa é um 777, mas a maior parte dos outros acidentes foram com Boeing 737. Portanto, a notícia de dia 7 de março dá conta de que caiu um pneu de um avião Boeing. Depois, não avançando muitos dias, porque logo no dia 8 de março, um avião Boeing saiu da pista no aeroporto de Houston, aparentemente também devido a um problema num trem de aterragem que colapsou. Depois, avançando até... Queres que dia agora? Que dia é que queres, Alberto? Dia 9. Vou dia a dia. Pois tem sido diário, não é? Aterragem de emergência de um novo avião da United em Los Angeles. Foi a quarta emergência nesta semana, refere a notícia, por causa de uma falha hidráulica. Depois, no dia 11 de março, aqui tiveram 2 ou 3 dias de descanso, outro voo num Boeing teve uma emergência também. Este voo foi forçado a regressar ao aeroporto de Chicago por problemas também a um nível do sistema hidráulico. Portanto, pneus, trens de aterragem, sistemas hidráulicos. Depois há aqui um outro que tem a ver com problemas também de pressão do óleo. Uma outra notícia do dia 16 de março de um outro Boeing que perdeu não é o do Alaska Airlines, é outro, que perdeu uma parte dos painéis exteriores também em pleno voo, mais uma vez só por milagre não se deu aqui uma catástrofe. E depois, não por ordem alfabética, porque esta notícia é de 12 de março, há no meio disto tudo aquilo que é um bocadinho o culminar de tudo isto, que foi o facto de um senhor, um whistleblower, portanto, qual é a palavra em português? Um garganta funda, não é? Isso, um denunciante. Um denunciante, exatamente. Antigo empregado da Boeing, que estava há alguns anos envolvido num processo judicial com a empresa, uma pessoa que trabalhava na área da gestão de qualidade, um senhor chamado John Barnett, que aparentemente ia depor num processo-lei contra a Boeing, apareceu suicidado com um tiro na cabeça. Que são coisas que acontecem, uma pessoa às vezes tem que ir a tribunal, tratar de algum assunto e tem que ter sempre cuidado tem que ter sempre cuidado com os tiros na cabeça nessas ocasiões. E portanto, o que é que parece
acontecer aqui, Alberto. A introdução, o que aqui parece, e depois pesquisem esta questão da Boeing, porque depois já surgiram vários vídeos também feitos com câmara escondida em hangares da Boeing, em fábricas da Boeing, que parecem muito pouco abonatórios daquilo que são os processos, os atuais processos de recrutamento da Boeing e que aparentemente em que aparentemente a empresa se submete a estes critérios recentemente inventados de necessidades de basicamente de contratar pessoas não pelas habilitações que elas têm e pelas suas competências profissionais e estritamente por isso, mas porque é preciso respeitar outros critérios como sejam o sexo das pessoas ou a etnia ou enfim, seja o que for. E, portanto, é aquilo de que já falámos aqui várias vezes, Alberto, posto de uma forma muito concreta, que é esta praga que assola o mundo ocidental, de estarmos sistematicamente a perder qualidade, quer seja, por exemplo, no ensino, no meio universitário, já falámos aqui disso hoje também, mas depois também nas empresas, não é? Este extravasa para as empresas, de como achamos que é possível darmos-nos ao luxo de não termos as melhores pessoas, as pessoas mais indicadas para cumprirem as determinadas funções, mas sim pessoas que correspondam a uma série de outros critérios que parecem ser prioritários nos dias que correm. E atenção que nos Estados Unidos há investigações também em curso no setor hospitalar, no setor da saúde e em vários hospitais, onde estes critérios também já são adotados, como seria de esperar, porque são adotados em basicamente todas as áreas de atividade. E portanto estamos a falar de uma coisa é a papelaria da esquina contratar o funcionário que vende as raspadinhas com base em critérios que vão um bocadinho para além do Sim, profissionalismo e do no limite, profissional a sei vender lá, raspadinhas. Tiago, desculpa, e Hollywood, por exemplo, quer dizer, no limite Isso, sim, não vem em daí vez de mal ao fazer, mundo, em vez especialmente de fazer maus filmes, fazerem péssimos filmes, péssimos porque filmes, pronto, é um por bocadinho mim, irrelevante. por Quando mim. começam, e o caso não estou a mandar para a hipótese porque é uma investigação que sobre a qual saíram já notícias que acompanhei. Quando hospitais começam a recrutar cirurgiões, por exemplo, com base em critérios que não são estritamente da competência técnica dos mesmos, ou quando uma empresa de aviação começa a contratar pessoal da manutenção ou engenheiros cujas capacidades que são avaliadas não são aquelas estritamente necessárias ao cumprimento das suas funções, mas começam a ser avaliados outros critérios que nada interessam para esse fim, começam a falecer pessoas. E isso é um bocadinho mais preocupante e começam a falecer pessoas, as nossas empresas começam a produzir produtos de pior qualidade, a oferecer serviços de pior qualidade e, e isso é um retrocesso, é um importante retrocesso civilizacional num contexto em que estávamos habituados em viver num mundo em que havia uma certa procura pela excelência no mundo empresarial e em que o resto do mundo olhava para os países ocidentais, não para Portugal necessariamente, mas para os países ocidentais mais desenvolvidos como referência de excelência a vários níveis profissionais e neste momento é um pouco nisto que estão mergulhadas É, no, as gra- no- empresas no- ocidentais, não? na grande configuração das coisas é um sinal de retrocesso da nossa civilização, com certeza. De uma forma mais prosaica no dia a dia, é um crime. Quando se está a Sim, contratar, quando se contrata, eu quer dizer, não há aqui nada, também concordarás comigo, quer dizer, nada contra contratar minorias étnicas ou sexuais ou religiosas ou outras para qualquer cargo. Não convém que elas sejam contratadas por pertencerem a minorias étnicas, religiosas ou sexuais ou quaisquer outras. Convém que sejam contratadas, como tu disseste, claro, pelas competências que têm. E que não sejam, sim, e as que não são contratadas, que sejam recusadas pelas competências que não têm. Agora, se a pessoa é quase, isto até é um bocado infantil, só não é infantil porque existe e tem consequências, lá está. E quando as pois, consequências são, pegando a pequena, sei lá, pôr
o Denzel A Washington, que é Pequena um Sereia ator que eu ser, gosto muito, a Pequena Sereia, não sei o quê, o Denzel Washington sim, pode, é mais escura, em vez de ser branca, pode interpretar afro-americano. o John Candy ou qualquer coisa, por mim tudo bem, quer dizer, não, Sim, e, ficava bem interpretado, de certeza. Também sem sou fã. dúvida, sou grande fã do Denzel Washington. Quer dizer, mas isso não traz mal ao mundo, em termos práticos. Sim, Agora, que os cirurgiões não sejam bons, que os enfermeiros não sejam bons, que os pilotos não sejam bons, que os engenheiros da manutenção não sejam bons, que sejam apenas contratados porque obedecem a determinados critérios minoritários de cotas, sim, integram, sim. preenchem cotas de sexo, de raça, de religião. Isso é criminoso. Isso é absolutamente criminoso. Sim, 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 porque Crime grave. se de um recrutamento com base nas qualificações técnicas das pessoas resultar um leque de pessoas diverso em termos de sexo, de idade, de Sim, para mim etnia, seja do que for, tanto me faz. ótimo, é-me indiferente. Agora, Claro. é preciso é preciso é que resulte um grupo de pessoas que são efetivamente as pessoas mais competentes para ocupar esses locais de trabalho, não é? Dos quais dependem as vidas de muitas pessoas e este caso parece ser, neste caso em particular, parece haver um desastre à espera de acontecer, não é? Por esta sequência de notícias não parece indiciar nada de especialmente bom, Não, até não, porque não, estes não. E depois processos mesmo, há um caráter contraproducente nisso tudo, até porque eu até hoje já entrei em toda a espécie de aviões com toda a espécie de tripulações. Em relação aos engenheiros da manutenção, não os conheço, mas nunca reparei, eu nunca me chamou a atenção sequer a etnia ou o sexo da pessoa, do piloto e do copiloto. Eu não quero saber isso. Eu tive, na minha vida, tive duas pequenas cirurgias só, felizmente. Numa delas foi uma senhora, na outra foi um cavalheiro. Estou a pensar nisso agora, nunca, na altura isso não me ocorreu, quer dizer, não é assunto. Eu apenas sim. presumo a competência deles. Não estou, não estou, agora Pois era uma mulher a operar, estou o tramado e problema é que tal. Não, nestas, quando o agora, problema é graças a que estas isto, as pessoas vão circunstâncias, começar a pensar nisso. claro, Será que este claro, claro, cidadão, sei isto é lá, contraproducente, claro, este claro, cidadão de origem indiana ou não sei o que, o hindu, será sim, um piloto, será um bom piloto ou foi apenas contratado porque preenchia estas sim, cotas? As pessoas vão sim, ficar com. E sim, o homem pode ser excelente, né, nas funções, sim, mas vai ficar com esses ónus. É o que dá, é o que dá isto. É o problema é sim, ou esse. seja, Outra coisa, desculpa, é que daqui força, a 10 dias estava aqui a fazer as contas, vou fazer 7 voos, para aí 4 deles dentro dos Estados Jesus, Unidos. e já Dentro dos foste Estados confirmar Unidos. Já que fui. nenhum é Boeing, não é? Há um que eu não tenho certeza. Se esse for Boeing, Há eu um em 7, 737, pode ser que te safes. Também tem sido um só em saltam pneus 737, ou faço o trocadilho. uma, É que sim, parece estar a correr para já mal, é ao nível do que toca no chão, não é? Trens de aterragem, pneus, no aquela caso parte ali. da Alaska Airlines, eu acho que foi uma porta que saltou, que Oh, é diabos. ligeiramente mais grave, Nunca viajei dependendo na do Alaska momento do Airlines. voo. Vejo os aviões lá nos aeroportos, mas nunca viajei neles. Sim, acho que é uma boa companhia, mas o problema Sim, aparentemente sim, normal. eu não sei porque simpatizo com tudo o que é do Alasca, porque gosto de ver as séries do Alasca e do pessoal que sobrevive no Alasca e assim. Eu gosto dos casos de sobrevivência e dos que morrem também, mas séries de ficção não gosto muito, é muita neve, pá. Muita neve. Ah, pois não, no verão Fica. acho que vale a pena, acho que tem zonas muito bonitas para ver Acho no que o verão. Alasca é lindíssimo, sim, sim. Acho que sim, acho É o que sim. estado dos Estados Unidos com mais parques naturais, sim, sim, sim. Pois, Acho que é o Alasca. deve ser realmente interessante, também não conheço. Mas estás, em princípio, safaste porque é tudo Airbus, não é? Portanto, tu Parece que vais sim, mais ou parece que menos. sim. Aqui na E a Europa Airbus, pelos estamos, vistos, não tem essa política ainda. Pelos vistos, não sei. eu diria que, Ainda não não se sei, notam as há de consequências, estar digo ali, eu. é isso, pode estar um bocadinho mais atrasada na adoção ainda não pôs na linha de montagem, esta malta que de facto, aparentemente não Só os traz põe a cuidar especial jeito, só os põe a cuidar das malas, esses que são contratados por critérios assim talvez, justos. E talvez, eu sim. nunca despacho a mala no porão, se puder evitar, portanto, só uma mala assim. É malta que está mesmo, malta que está mesmo muito zangada. Normalmente essa malta É, que trata das esses malas. mesmo que não sejam contratados por É questões. das malas e das. Esses estão sempre um bocado Sim, zangados, em geral. sempre zangadas. Você zanga-se facilmente, perde a paciência com facilidade. Perco, sim, senhor, está contratado. É mesmo de si que precisamos. Mas enfim, olha, Alberto, vai tudo vai tudo ficar bem. Vai tudo ficar bem, é o que eu te posso dizer. Não penses nisso. Ahm,
E pronto, e eu acho que em relação a este assunto também, vamos voltar a este assunto, de certeza, nós já tínhamos falado disto noutras circunstâncias, e na forma como estamos genericamente a perder qualidade, como as nossas economias estão a perder qualidade por força destas prioridades que se estabelecem um bocadinho de forma um bocadinho incompreensível. Às vezes parece que é difícil entender, são tão evidentes os resultados contraproducentes deste tipo de coisa, que às vezes essas coisas parecem que são feitas propositadamente com o intuito de que corram mal, não é? É difícil De perceber, demonstrar como isso corre mal, não é? pois, é Uma difícil espécie de perceber qual é a exibição lógica. prática, sim. Sim, É, é é. muito estranho, a não ser que Agora, se queira mesmo que as coisas corram mal. acredito que haja, tal como estávamos a falar na política, no cavaquismo e no reaganismo, no que isso simbolizou, acredito que haja também depois uma reação contrária. Acho que Uma pode reação, uma haver reação. Eu acho que já, na verdade, eu acho que já se começa a notar nos Estados Unidos, muitas empresas estão a retroceder na, na- 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 no grau pelo menos, de prioridade que dão a estas, que estão a dar a este tipo de medidas de gestão, porque se torna demasiado óbvio, demasiado depressa, que acredito que isso possa acontecer. Não tenho a nada disto certeza, é mas sustentável. acredito. E talvez Pois eu um dia também não. isto seja epá, uma nota de rodapé ou meia página de um livro de história e possa ser tratado como o absurdo ridículo que isto é e o grotesco que isto é. Seja um período daqueles Sim, caricatos que sim. gerações posteriores possam ler ou ver um programa alusivo e perceber, epá, aqueles tipos naquela altura, ali por 2020, 2020 e tal, olha o que eles faziam. Vamos, Epá, selvagens, selvagens. vamos acreditar que sim, Vamos, mesmo, vamos. mesmo, mesmo tendo em conta que vão estar a falar de nós. Portanto, Olha, vão estar a falar de nós. nós os dois não temos muita Mas culpa, enfim, mas. E os nossos mas, espectadores também mas, estou mas, certo que não. Também estou mas certo. vão-nos meter na molhada. Vamos meter, vamos Mas meter. é preferível, porque nós aqui desejamos é o bem da humanidade, do fundo, porque nós apreciamos a humanidade e os seres humanos, ao contrário da malta de esquerda, que adora a humanidade, mas Só, odeia só a humanidade os seres abstrata, humanos. mas os seres humanos E concretos, nem por isso. abstrata, mesmo muito Muito abstrata, abstrata, porque uma depois os seres coisa. humanos é para tratar abaixo de cão, e para viverem na miséria. Bom, Desculpa, só para terminar, o meu pai sim, notava sempre, fazia-me notar sempre quando eu era criancinha, quando apareciam cantores de intervenção na televisão sim, portuguesa, que é os Faustos, os Vitorinos da vida e tal, e o meu pai dizia-me certo, sempre: já reparaste certo. que estes tipos estão sempre a cantar sobre a harmonia e a paz e o amor, sempre com um ar muito zangado, não havia ali uns moços de um Muito sorriso, zangados. nada, eram uns tipos muito carrancudos. Sim, sim, carrancudões, Companheiro, dá o braço e dá não sei o quê, é à era bruta, bruto, mas sim, muito sim, sim. zangados, muito, mais É zangados mesmo ainda de que os malta, tipos que tratam das malas, muito mais zangados que os tipos que tratam das muito malas dos mais, aeroportos. muito mais, muito mais. E é com esta nota, É. eu acho que não é possível acabarmos de forma mais positiva, com uma nota mais, com um insight mais, insight, eu gosto desta Um palavra porque não insight. encontro uma em português e acho que é uma boa palavra. Se é para usar palavras em estrangeiro, usemos esta. É uma dica, E pá. Alberto, é o quê? É o quê? Uma dica. Não sei, Não eu é ouço os uma miúdos dica. falar, não é bem, não é? Eles usam dica de É uma maneira estranha. Não sei, não é bem dica a mesma sim, coisa. mas é pouco, não sei, não Ouvi uns sei. miúdos dizerem dica de uma forma que eu não percebi, que não era a dica que eu conhecia. Ah, é? Usa-se de outra maneira? Pareceu. Temos que esclarecer isso. Vamos Vamos esclarecer esclarecer. isso. Tu tens pai adolescentes, não é? Eu tenho jovens Eh, adultos, vou tentar esclarecer isso. Pós-adolescentes, mas Ah, muito já pouco pós. pós. Muito pouco Muito pouco pós. pós. Então talvez ainda dê para esclarecer. Bom, o que é preciso esclarecer é que a lenga-lenga do costume tem o apoio da Prozis. Não se esqueçam, quando forem finalizar as vossas compras, ponham o código lenga-lenga, Lenga, Lenga. Não podia ser mais fácil. E tem 10% de desconto, os melhores 10% de desconto na Prozis que há em todo o mercado e em toda a internet. A lenga-lenga do costume conta também com o apoio do Azeite Talismã. Estejam atentos ao regresso do Azeite Talismã ao mercado e visitem o site, assim que estiver disponível, da Galeria Strondo, que também apoia a lenga-lenga do costume. E nós ficamos por aqui, Alberto. Voltamos para a semana, segunda-feira, às 21 horas. Voltamos. E por hoje é tudo. Muito obrigado. E Obrigado até a lá. todos. Obrigado. Obrigado. Adeus, que é. Obrigado. Obrigado.